Escribas e fariseus e hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Que nenhum dos mandamentos da lei moral de Deus poderia ser relativizado, diminuído, tratado como de sua menor importância. Que cada um dos 10 mandamentos deveria ser amado e vivido pelo seu povo de todo o coração, seu povo cristão de todo o coração. Ele está ensinando a justiça do reino para o seu povo. E veja, isso não é o ensino do pastor Abner nesta igreja somente, não. Esta é a posição de todo o povo de Deus ao longo da história e, sobretudo, após a Reforma Protestante. Deixe-me dar um de dezenas de exemplos da posição do povo de Deus na história sobre isso que acabei de declarar. Nós temos aqui em nossa igreja como base, resumo da nossa fé, a Confissão de Fé Batista de 1689. Quanto à lei de Deus, a nossa confissão diz o seguinte, abre aspas, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras para serem justificados ou condenados por ela, mesmo assim a lei é de grande utilidade para os crentes. Isso porque a lei, como uma regra de vida, lhes informa da vontade de Deus e nenhum deles poderia, por qualquer líder religioso, ser anulado ou cancelado, como, por exemplo, o dia do Senhor, o 4º mandamento. Será que isso soa contemporâneo para nós? E ele diz que o maior no reino de Deus não são os que esvaziam a lei de Deus para não cumpri-la, que o maior no reino de Deus, usando termos mais atuais, não são aqueles que se projetam como maiores no reino de Deus, respondendo todo tipo de pergunta que alguém levanta, relativizando a lei de Deus, para que a pessoa dê uma marcha ré para o pecado. Pastor, o crente pode beber, pode ir na boate, pode fazer tatuagem? Pode, querido, somos livres. Muito importante indagar, ter claro o que nós queremos dizer sobre a lei de Deus, quando nós afirmamos que a lei de Deus é uma regra de vida para o povo de Deus. Eu digo isso porque alguns líderes religiosos em nossos dias são muito incautos e causam muita confusão, porque são imprecisos quanto a isso. A lei de Deus, eles dizem, a lei do Antigo Testamento, ela passou, Cristo veio para abolir todas as leis e trazer o que é novo. Tudo ficou para trás. Aquela lei, a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento ficou para trás, é coisa do passado, o crente não está debaixo de lei nenhuma, porque a lei passou. Você já ouviu isso? Na palavra de Deus nós encontramos pelo menos 3 tipos de leis dadas por Deus, é claro, ao seu povo. Nós temos na palavra de Deus a lei moral. A lei moral é aquela lei que Deus colocou e escreveu com seu próprio dedo nos 10 mandamentos, na tábua. É revelado em Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio, capítulo 5. É chamada lei moral porque aquela lei, aqueles 10 mandamentos, refletem diretamente o caráter de Deus. Há também, dada por Deus, a chamada lei cerimonial. Aquela lei cerimonial contém os símbolos e as prescrições sobre a adoração. A maneira como o povo de Deus, ao entrar na terra prometida, deveria adorá-lo foi prescrita por Deus. É claro, Deus não deixaria a sua adoração para ser estabelecida pelo ímpio insuflado por Satanás. Assim ele dá ao seu povo a lei cerimonial. E aí, em terceiro lugar, a lei civil. Por quê? Porque Israel, além de ser uma igreja, era também um estado nacional. E eles saíram do Egito, estão aqui no deserto e vão se organizar como sociedade. Antes estavam, entre aspas, debaixo da lei egípcia, a lei civil egípcia. Mas agora eles terão uma sociedade, eles se organizarão e eles precisam de uma lei civil para se organizarem, para estabelecerem seus tribunais, para julgarem retamente. Assim Deus deu a Israel como povo nacional a lei civil. A lei cerimonial que apontava para ele foi cumprida nele, assim ela ficou para trás quando Cristo cumpriu cada elemento da lei cerimonial, certo? A lei civil ou judicial, ela ficou para trás com Israel no passado. É para o período da existência de Israel como nação. Mas a lei moral não passa. A lei moral permanece. Ela foi escrita, veja você, pelo próprio dedo de Deus. Você sabe o que isso significa, meu querido amigo? Isso está dizendo, esta lei, eu mesmo escrevo. Nenhuma lei cerimonial foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas, ou inscrita na consciência das pessoas como a lei dos 10 mandamentos. Isso mostra com especial, com permanente a lei moral. A lei moral, queridos amigos, reflete o caráter de Deus. Ela não foi anulada com a vinda do Senhor Jesus. Ele a viveu perfeitamente. O Senhor Jesus não dissolveu a lei moral, não anulou, mas confirmou sua obrigatoriedade. Que a lei moral deve continuar, porque é através da lei moral que é definido o que é pecado e o que não é.
Se a lei moral não continua, se ela cessa, se ela não mais se aplica, não está em vigor, então você e eu não sabemos o que é pecado. Pecado deixou de ser definido, pecado deixou de ser exemplificado. Nós estamos sem regra. Faça tudo o que você quiser.